Olá, eu sou Lino de Alvegaria e quero convidar você a se inscrever no meu canal do YouTube. Se você gostar dos vídeos, você pode curtir, comentar, para que eu possa interagir com você. Recordando o meu trajeto na literatura, o meu início foi na década de 1980. Na década seguinte, nos anos 1990, eu trilhei um caminho mais experimental. A literatura infantil é um jogo com a imagem e com o texto. Pensando nisso, eu fiz uma das minhas primeiras séries, de 3 livros que se chamam Histórias Embaralhadas, Histórias Espelhadas, Histórias que se apagam. Trabalhei com ilustradores bastante conceituados, como a Cíntia Fittipaldi, a Eva Furnari e o Ricardo Azevedo. A ideia é brincar com o texto de ilustração. O primeiro deles, As Histórias que se Apagam, trabalho com a Eva Furnari, queria eu escrever histórias que desmentissem as imagens. O livro tem as mesmas imagens repetidas e 2 histórias diferentes. Uma história contradizendo a outra. Vou ler o início, da primeira e da segunda história, que usam a mesma imagem. A primeira imagem, um barco afundando e alguém, provavelmente um marinheiro, nadando para se salvar. Água do rio. Peraqueté morava na beira do rio, longe do mar. O que ele mais queria era ser marinheiro. Peraqueté fez um barco e pôs no rio. Peraqueté virou marinheiro de água doce. Então soltou o barco na correnteza. Lá vou eu, Peraqueté gritou, o barco deslizou no rio. O barco andou um tanto e começou a afundar. Peraqueté tinha embarcado em canoas frágeis. Peraqueté não sabia ainda com quantos paus se faz no canoa. Peraqueté voltou de terra, o barco foi. Ei, moço, ei marinheiro sem navio. O primeiro grito foi de tiro, o segundo grito foi de espirro e o terceiro de chiado. Eles eram pequeninos, bem baixinhos, mas também muito espertos. Contaram para Peraqueté que ele precisava de um certo pau para usar no barco dele. Assim ele não afundava mesmo. Os textos são todos baseados em ditados populares, na linguagem popular. Termina a primeira parte, começa a segunda. A primeira parte, a água do rio. A segunda se intitula Água do Mar. Mesma imagem, com uma outra história. Água do Mar. Rick Fife era um marinheiro que tinha viajado muitos anos. Quando viajou, se afastou demais do mar. Seu barco já estava velho e gasto. Mesmo assim, Rick Fife pôs seu barco no rio. Na hora de voltar para casa, Rick Fife gritou. O barco deslizou na água. Mas o barco não aguentava mais nada. Já tinha dado tudo que tinha. Começou a fazer água e afundou. Rick Fife voltou para a terra e foi procurar ajuda para fazer outro navio. Estou a achar, só conseguiu foi 3 irmãos muito bobinhos que nunca tinham andado de navio, estavam doidos para viajar de graça. Eles se chamavam Degas, Terrapraz e Deodoretas. Rick Fife então levou os 3 para o mato e foram procurar um pau que gostasse de rio e de mar. Acharam um pau d'água, que andava meio encharcado, mas que não se importava nem um pouco de ficar molhado. Acharam também que para tirar barco, ele precisava umidade nisso. Então, as histórias vão se contradizendo, inclusive o que era rio vira mar, o personagem principal e os 3 outros personagens secundários também mudam de nome. As mesmas imagens que se repetem no livro vão contar 2 histórias completamente diferentes.
Histórias Espelhadas, um outro livro lúdico, em que o meu texto contracena com as ilustrações de Cícero Fittipaldi. Histórias Espelhadas parte da premissa, né, da inversão, da premissa do espelho, né, que a imagem troca de lado, e a história também. O texto também tenta ser um texto espelhado. A primeira parte se chama Coisas Doidas. A segunda parte, as reticências passam para frente, e o título é Doidas Coisas. Ainda assim, Fittipaldi também vão mudando de lugar ao longo da história. O início de cada uma das histórias, né, que se espelham. Coisas doidas. Era uma vez um doido que variava. Às vezes era só doido, às vezes, quando estava com a cachorra, virava doido varrido. Doido varrido adorava chuva. A cachorra também. Ela sempre aparecia para varrer a chuva e ia atrás do doido, esparramando água para todos os lados. Mas tinha mais gente que gostava daquele banho fora de hora. Era um mindinho que vinha brincar de esconde-esconde com os filhos, levando uma peneira na cabeça. Quando viu a cachorra com a vassoura, o mindinho perguntou, botando o olho comprido em cima das nuvens. Que mágica, é? A cachorra, entendeu? A vassoura, explicou. Para mim é mágica, isso doido. A cachorra parou de varrer, foi ficando de rabo de ouro. Mágica de voar, de bruxaria, mindinho de saber. A outra história, Doidas Coisas. São os mesmos personagens, a história muda. A cachorra é a melhor amiga do doido, mas isso eu nem precisava dizer. Era um doido que variava. Doido sozinho, quando vagava de noite, espiando as estrelas. Doido varrido, quando vinha a cachorra. Sabaçavam o subiu dele e ela foi. Quem inventou o doido foi a cachorra. Assim, soprando. O que foi que ela soprou? Punhado de poeira, uma noite ela tirou do bolso. A poeira virou doido, mas ficou faltando um parafuso na cabeça dele. Era um grão que estou discutindo sobre o bolso. O doido ficou por aí, procurando a lua. A cachorra foi por ali, caminho contrário da lua. Foi indo, com quase todos, sua tropa de 100 cavalos. E aí você tem um esquema para colocar o cavalo meu, quase todos perguntam. Tenho nada não, o cachorro falou, escondendo no bolso, que era a única coisa que ela tinha. E mais um parafuso de poeira, agarrado numa costura do bolso, que ela nem sabia que tinha. Histórias embaralhadas com ilustrações de Ricardo Azevedo trabalham o embaralhamento da estrutura da narrativa. Ela vai trocando de lugar, começo, meio e fim da história. Este livro foi finalista do Prêmio Jabuti e também integrou um catálogo para a Feira de Livros do Brasil, Frankfurt, na Alemanha. Bom, então, o começo, uma história que se chama O Pé no Caminho. A história de um boi estrela, depois da parte, se chama Boca do Mundo. A Boca do Mundo já tem como protagonista um bezerro. O bezerro se chama Barroso. A terceira história se chama Olho Vivo, Orelha em Pé. Começa também com o bezerro Barroso sendo perseguido por vários bandidos, duas duplas de bandidos. Então são histórias diferentes e se embaralham, né? Mesmo como cartas de baralhos, e elas vão alternando o começo, o meio e o final. A primeira história, O Pé no Caminho. Boi estrelo não nasceu para ser boi de pasto. Ele também implicava com vaca de presépio. Essas só servem televisivamente. Não tem cerca nenhuma, nem existe porteira fechando o caminho de boi estrelo. Estrelo é boi solto, livre, sem fim. É arisco e cheio de manha. Um instante, um só, e ele desaparece lá na frente. Barroso, né, tinha
aparecido no meio da história. Aí na segunda parte, chamada A Boca do Mundo, ele dá início a essa nova versão. Barroso era um bezerro sozinho. Mal tinha desmamado, já estava andando por aí. Não que ele fosse fujão, mas aconteceu dele ficar sem mãe e largado do mundo. Por isso era meio triste e dado a chorar por qualquer coisa, mesmo que ninguém se importasse com o berreiro dele. Mas de noite ficava sempre quietinho. As estrelas gostavam dele, elas não sabiam do barulho que ele aprontava de dia. Podiam jurar que Barroso era comportado no mar. Final, que vai virar começo, chamado Olho Vivo, Orelha em Pé. O bezerro Barroso estava sendo perseguido por 4 bandidos, todos os 4 muito sonsos e esfomeados. Nenhum deles valia uma onça. Era uma onça e um amigo da onça, que formavam a primeira de um casal de velhos velhacos, a jabiraca e o lambisgoia de macia. Na verdade, eles até faziam um jogo de 2 contra 2 lá entre eles. Se pegassem um Barroso, um casal ainda ia passar na perna do outro. Dava um jeito de preparar um churrasco só para os dois participantes. Mas naquela hora, era mesmo 4 contra 1. Todo mundo atrás do bezerro enfrentava para salvar o povo. E a carne,